A Corte Interamericana compreende a garantia da imparcialidade como um critério que, e isso foi decidido no caso Apitz Barbeira e outros contra a Venezuela, como um critério que exige que o juiz que intervém no processo se aproxime dos fatos carecendo, de maneira subjetiva, de todo preconceito e ainda oferecendo garantias suficientes de natureza objetiva, que permitam eliminar toda dúvida que o jurisdicionado ou a comunidade possam ter a respeito da ausência de imparcialidade. Em outro caso, este contra a Bolívia, caso Ibsen Cárdenas e Ibens Penhas, a Corte Interamericana, em conformidade também com a jurisprudência do Tribunal Europeu, decidiu que a imparcialidade, principalmente essa imparcialidade subjetiva, ela é presumida, exigindo-se de fato, no caso concreto, uma prova da parcialidade. Tenhamos então em mente essa classificação da imparcialidade. Imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva. Algo que está presente na jurisprudência da Corte Interamericana, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, dos órgãos de tratado do sistema global, como o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que destacam essas duas facetas da garantia da imparcialidade. De novo, a imparcialidade subjetiva compreende um aspecto mais interno do juiz, e por isso a imparcialidade subjetiva é muito difícil de ser controlada. Já a imparcialidade objetiva consiste na aparência de imparcialidade para um observador razoável. Sobre este ponto, tornou-se um paradigma não apenas nacional, mas mundial de exame de imparcialidade subjetiva e objetiva, a atuação do ex-juiz, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, atual deputado federal pelo estado do Paraná, o ex-juiz federal Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. Sérgio Moro foi considerado, todos sabemos, parcial pelo Supremo Tribunal Federal. E essa parcialidade também foi evidenciada no caso Lula contra Brasil, no Comitê de Direitos Humanos da ONU, quando 18 especialistas independentes se debruçaram sobre a atuação do Moro na condução da Operação Lava Jato. Vejam só, quando o Moro diz ou dizia, eu sou imparcial, eu não tenho comigo uma antipatia em relação à esquerda, eu não sou um político de direita, mas próximo da extrema-direita. Não estou aqui no ano de 2018 torcendo pela eleição de Jair Messias Bolsonaro. Eu sou imparcial. As minhas conversas com o Deltan, da Força Tarefa do Ministério Público Federal, da Lava Jato, são conversas bem intencionadas. Tudo isso se trata da imparcialidade subjetiva. Conseguimos entrar dentro da mente do Sérgio Moro para identificar se já naquele momento ele manifestava entendimentos e predisposições antipetistas, de perseguição a um réu em específico, se já possuía ou não uma intenção de trilhar uma carreira na política, não conseguimos. Mas como observadores externos razoáveis, como foi o STF, como foi o Comitê de Direitos Humanos da ONU, e como somos todos que podemos analisar o caso com um pouco mais de isenção, nós podemos controlar, sim, a imparcialidade objetiva. Sérgio Moro prende Lula, que poderia vencer a eleição contra Bolsonaro, depois aceita ser ministro do presidente que ele, de alguma forma, ajudou a vencer, desacreditando e desqualificando, retirando do debate eleitoral o único candidato que poderia vencê-lo. Aceita ser ministro do Bolsonaro. Uma série de operações revela ainda que diálogos com o Ministério Público Federal, principalmente com Deltan, que Sérgio Moro discutia a acusação com o Deltan, ajudava a acusação. Meu caro, não é muito tempo sem uma operação, discutindo detalhes de colaboração premiada. Sérgio Moro, com mais um componente objetivo, decreta uma condução coercitiva do Lula, sem qualquer previsão legal. Lula que não havia resistido, negado comparecer para o interrogatório. Estes fatos, somados ainda a outros fatos que não convém abordarmos aqui, são fatos objetivos, que nos permitem, cada um de nós, é claro,
com a liberdade de entendimento que quiser. Você tem todo o direito, toda a liberdade de consciência para concluir que não houve parcialidade. Eu estou de acordo com o STF e com o Comitê de Direitos Humanos da ONU e entendo que não há imparcialidade objetiva na atuação do ex-juiz Sérgio Moro. Seguindo, a atuação do juiz na fase de investigação. Este é um grande assunto que vai inspirar o chamado juiz de ou das garantias. Vejam só, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos construiu uma jurisprudência com base no artigo 6º, parágrafo 1º da Convenção Europeia, no sentido de que o juiz que participou da fase de investigação, decretando uma medida cautelar ou uma interceptação telefônica, por exemplo, não oferece a imparcialidade objetiva para julgar o mérito do caso penal. De um modo geral, costuma-se apontar pelo menos 2 casos da década de 80 do século passado, ambos contra a Bélgica, que contribuíram para a formação dessa jurisprudência. O caso Pierre Sack, do ano de 82, e o caso De Kuber, do ano de 84. No caso Pierre Sack, o juiz que julgou depois o mérito do caso penal, ele havia atuado na fase investigativa, exercendo, porém, a função de membro do Ministério Público. Vejam que absurdo. Já no caso De Kuber, de 84, também contra a Bélgica, o juiz que julgou depois o mérito do caso penal havia atuado também na fase de investigação, porém exercendo a função de juiz de instrução. A partir dessa jurisprudência introdutória, inaugural do Tribunal Europeu, uma doutrina mais crítica do processo penal, a exemplo do professor Aurí Lopes Júnior, vai sustentar o entendimento no sentido de que, diversamente do que consta no nosso Código de Processo Penal, em que prevenção estabelece a competência, a prevenção, na verdade, deveria excluir a competência. O juiz prevento seria um juiz parcial. Devemos, porém, ter um cuidado para o contexto fático desses 2 casos contra a Bélgica. Num dos casos, o juiz atuou como promotor de justiça, como membro do Ministério Público na fase de investigação. Isso jamais seria permitido no Brasil. Há uma causa de impedimento nesse sentido no nosso Código de Processo Penal. No outro caso contra a Bélgica, o juiz que atuou na fase de investigação, ele assim o atuou exercendo a função do juiz de instrução, que em alguns países da Europa é um juiz que sai em busca da colheita da prova, é um juiz investigador, uma figura que é estranha, desconhecida da realidade do nosso Código de Processo Penal. Seja como for, aquilo foi o início de uma jurisprudência no sentido de que o exercício sucessivo de funções pelo mesmo juiz em uma persecução penal é contrário à garantia da imparcialidade objetiva. Ocorre que na mesma década de 80 do século passado, mais especificamente no ano de 1989, no julgamento do caso Hauschild contra a Dinamarca, ocorre uma alteração, ou pelo menos uma flexibilização desse entendimento, quando o Tribunal Europeu estabeleceu o seguinte: o fato de o juiz que vai julgar o mérito do caso penal ter atuado anteriormente em outra fase do procedimento, como na investigação, não implica necessariamente prejuízo para sua imparcialidade, devendo-se verificar o contexto do caso concreto. Ou seja, diferentemente dos casos contra a Bélgica, do início da década de 80, a partir já de 1989, o Tribunal Europeu flexibiliza esse entendimento, apontando que vamos verificar o caso concreto, decidindo no caso Hauschild contra a Dinamarca que o simples fato de um juiz decretar a prisão preventiva na fase de investigação, isso por si só não lhe desautoriza de prosseguir para depois, na fase processual, julgar o mérito do caso penal. Atenção! Embora o caso Hauschild contra a Dinamarca tenha sido uma alteração, uma flexibilização daquele entendimento dos casos contra a Bélgica, em que o Tribunal Europeu agora decidiu, deve-se verificar o caso concreto. Não estamos de acordo com uma solução abstrata.
Não estamos de acordo com uma espécie de súmula vinculante que vai presumir em qualquer caso a parcialidade do juiz que atuou na investigação para atuar no julgamento do mérito do caso penal. Mas no caso contra a Dinamarca, no caso Rauschid, o Tribunal Europeu, embora tenha sim alterado ou flexibilizado o seu entendimento, entendeu que houve uma violação da garantia da imparcialidade. Isso porque, para decretar a prisão preventiva, o juiz do caso concreto, na fase de investigação, teria aprofundado muito no exame da culpa, o que de alguma forma consistiria numa antecipação de entendimento relacionada ao futuro mérito do caso penal. No âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós não temos um desenvolvimento mais extenso sobre o assunto. Diferentemente do Tribunal Europeu, a Corte Interamericana ainda não se debruçou, não discutiu essa questão da atuação do juiz na fase de investigação de uma maneira mais completa. Há apenas uma rápida passagem em 2 casos contra a Argentina do ano de 2019, caso Hernandes e caso Romero Feres, em que a Corte simplesmente afirma que a decisão de decretação da prisão preventiva não deve ter nenhum efeito na decisão que vai julgar o mérito do caso penal, uma vez que, geralmente, é a expressão utilizada pela Corte, geralmente é decretada por um juiz diferente daquele que finalmente toma a decisão sobre o mérito. Ou seja, ainda precisamos de uma decisão mais ampla, mais aprofundada da Corte Interamericana sobre essa questão relativa à atuação do juiz na fase de investigação. A jurisprudência do Tribunal Europeu, uma doutrina mais crítica no processo penal, acabou inspirando a redação da lei anticrime, que fez inserir no nosso Código de Processo Penal a figura do juiz ou juiz das garantias, no sentido de que haverá um juiz para a investigação e um juiz para que, após ter sido recebida a denúncia, ele prossiga para instruir o caso e julgar o mérito do caso penal. Em 2023, porém, ainda essa inserção no Código de Processo Penal ainda está suspensa por uma decisão do ministro Luiz Fux, do STF.